Deixa eu falar um pouquinho com você. Você sabe qual é um dos grandes problemas hoje das grandes metrópoles do mundo inteiro? Europa, América do Norte, América do Sul? Você sabe o que é? Para além da violência, para além da época dos vírus, estamos na época de coronavírus, um dos grandes problemas de todas as grandes metrópoles hoje, megalópolis do mundo, hoje é lidar com pessoas em situação de rua. O número dessas pessoas, nessas circunstâncias, tem aumentado exponencialmente ao redor do mundo. Talvez o maior caso nos últimos anos de crescimento esteja na Califórnia, quem diria? Na Califórnia, nos Estados Unidos, um lugar que tanta produção, tanta margem de crescimento de riqueza individual está promovendo um dos maiores cases de crescimento de população de rua, muito por causa da política pública que existe lá há anos, no caso no estado da Califórnia, mas esse não é assunto aqui. O assunto que nós temos aqui é como lidar com esses desafios. Como lidar com uma tendência de crescimento de pessoas em situação de rua. Eu trabalho com pessoas em situação de rua há muitos anos por questões familiares, por questões pessoais, por questões profissionais. E nós entendemos o perfil desse pessoal, o perfil dessa galera. Então a primeira coisa é entender por que esse pessoal está migrando para a rua. Vale lembrar que no Rio de Janeiro não é exceção como uma grande metrópole, o crescimento desse pessoal. Vale lembrar que no Rio de Janeiro há 10, 15 anos atrás, era proibido, uma observação aqui, uma curiosidade, era proibido o uso do crack, não por política pública ou por agentes públicos, mas por causa dos próprios traficantes. Olha que curioso. E com a mudança dessa proibição, a permissão passou a inserir um novo perfil de pessoas em situação de rua. Os vícios já levavam, principalmente vício em álcool, pequeno transporte, ou melhor, pequenos casos de mudança. Hoje só cerca de 27% das pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro são de fora, mas isso também coopera, ou melhor, engrossa esse número. Mas depois que o crack veio, esse número aumentou ainda mais, principalmente exponencialmente. E o número de vícios, as circunstâncias em que a pessoa é viciada hoje são o maior motivo que levam essas pessoas para a situação de rua. Por quê? Porque primeiro entra o vício, seja em que droga for, na maioria das vezes está relacionado a drogas ilícitas, que leva à dificuldade familiar. Uma vez a dificuldade familiar instaurada, essas pessoas têm a rua como saída e como alternativa. Mas como tratar isso? Primeiro, esse problema não é só um problema de ordem econômica, não é a falta de emprego que leva as pessoas para a rua, e eu digo isso em sua maioria. Claro que existem casos assim, mas em sua maioria esse não é o grande problema. O grande problema também não está relacionado à vontade. Então é um problema não só de ordem econômica, não só de ordem financeira, mas de ordem social, de ordem psicológica. É um problema que você tem que trabalhar em várias frentes, em várias circunstâncias. Por quê? Por mais que existam muitas pessoas trabalhando com eficiência e com excelência, não na manutenção, mas na retirada de pessoas dessas circunstâncias, promovendo portas de saída e auxílios, o número de pessoas que saem é infinitamente menor do que o número de pessoas que entram, porque existe uma promoção involuntária da sociedade para ir. Mais uma vez, precisamos lembrar que não é questão só de métrica numérica. Todos nós somos humanos são movidos por questões subjetivas. Então lidar com esse desafio é lidar com a subjetividade, inclusive da alma. É impossível não metrificar ou não tocar no assunto da infelicidade, no assunto da depressão, que são problemas de ordem psicológica, que é difícil quantificar, mas eles estão relacionados ao aumento do número dessas pessoas nessas circunstâncias. Então, como trabalhar com isso? Como enfrentar? Uma vez me fizeram uma pergunta, e se fosse secretário de social? Primeira coisa, existem políticas públicas, existem pessoas que querem criar a roda, mas a primeira coisa é que existem há 30, 40 anos pessoas no Rio de Janeiro trabalhando, apaixonadas, vocacionadas com essas circunstâncias e com esse trabalho. Sociedade civil organizada, ONGs, igrejas, outras religiões, pentecostais, católicos, seja lá o que for. Eles estão há 30, 40 anos trabalhando com esse pessoal por uma vocação. Eles investem dinheiro deles, eles tiram dinheiro do bolso, eles passam um perrengue, mas estão lá, trabalhando, são vocacionados. Então a primeira coisa que eu faria é trazer esses players, pegar um know-how que eles têm, trazer eles para a mesa, promover essas pessoas, desenvolver, abrir espaço, dar o protagonismo para essas pessoas que estão lá com a ajuda das máquinas públicas. Isso por um lado.
Por um outro lado, o que é necessário fazer? Em 2015, mais ou menos, nós fomos fazer um trabalho na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, e eu levantei com a prefeitura qual era o número de pessoas nessas circunstâncias. A prefeitura me falou, sabe quantos eram? Cerca de 5 mil. 5 mil em 2015 era óbvio, era o óbvio ululante que isso era uma mentira, não era verdade. Tanto é que a gente fez uma pressão e no ano seguinte, 2 anos depois, eles fizeram um novo censo, um novo levantamento, e o número subiu para 16 mil pessoas, números oficiais da prefeitura do Rio de Janeiro. 16 mil pessoas, ou seja, confirmaram que o censo anterior estava errado, e que 16 mil ainda é um número pequeno, porque existem pessoas que ficam na rua só dia de semana, e final de semana voltam para casa, existem aqueles que têm recorrência, e aí o perfil é vasto. Mas por que eu estou falando desse trabalho? Porque para 16 mil pessoas em situação de rua que existe, a primeira coisa que precisa ser feita, que é de forma rápida, uma solução, uma saída para lidar com esses problemas que são subjetivos e que são vários e variados, é criar abrigos públicos. Por quê? Porque não podemos aceitar a possibilidade do humano, do homem, da mulher, ser obrigado às vezes a morar para a rua. Talvez você está falando que às vezes isso é uma opção pessoal, uma questão pessoal. Nós não vamos entrar nisso, vamos tratar como alguém que lidar, como alguém que oferece, facilita a saída desse pessoal da rua, porque ninguém quer ficar na rua, a verdade é essa. Generalizando, ninguém quer ficar na rua. Se você tem pessoas na família, se você tem pessoas próximas como eu, que já lidaram com essa situação, você entende o que eu estou falando. Então a primeira coisa é que para essas 16 mil pessoas, hoje nós temos alguns abrigos no Rio de Janeiro que não somam nem 3 mil leitos, nem 3 mil quartos para esse pessoal, camas, lugares para eles ficarem. É claro que a cultura nesses lugares são desafio também. Mas a primeira coisa que precisa ser feita é abrir mais locais que vão ser oportunidade não só para eles passarem uma noite em segurança, mas um local que já promove a ressocialização, que já promove alguma profissionalização, porque a maioria dessas pessoas, além de ter estudo, além de ter uma experiência absurda, eles também são profissionais, eles sabem trabalhar. A maioria é esmagadora. Você vai pegar uma faixa pequena do perfil desses caras que nunca fez nada, que são os mais jovens talvez, que têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho, mas a maioria está pronta para desenvolver. Então a primeira coisa de imediato que se pode fazer, obviamente com esforço público, é a criação de abrigos, e nesses abrigos levar essas pessoas que já estão desenvolvendo um trabalho ótimo. Por quê? Rudolph Giuliani, um dos responsáveis, se não o maior responsável, pela transformação de Nova York, que até a década de 80 era um caos. Eu sempre falo isso, nós temos condições de transformar o Rio de Janeiro num case de sucesso. Nova York já foi um caos, Londres já foi um caos, Barcelona foi conhecida como a capital dos batedores de carteira até pouco tempo atrás, e o Rio de Janeiro está nessa fila de se transformar um destino, não só de pessoas, mas de dinheiro do mundo inteiro. Só precisamos de liderança. E ele lidou com Nova York e ele tinha uma tese. A tese era desenvolvida por alguns alunos de Stanford alguns anos atrás, que era a teoria da janela quebrada, da vidraça quebrada. E essa teoria, se você quiser, a gente tem alguns links explicando ela melhor aqui, como a gente pode aplicar isso no Rio de Janeiro. Essa teoria dizia que uma vidraça quebrada, um equipamento público sem manutenção, um carro jogado, uma parede pichada, um sistema de transporte que não tem manutenção, que quebra, que é feio, que não tem estética, uma cidade esteticamente falida, ela denigre a cidadania e a performance da cidadania das pessoas. Ela interfere não só na qualidade de vida, mas na consciência, no inconsciente coletivo, e transforma todos os cidadãos, influencia para que todos os cidadãos, para que todos os players, para que todos os indivíduos se tornem propagadores daquela deficiência. Então, uma janela quebrada incentiva que outra janela seja quebrada. Uma rua esburacada incentiva, permite, o critério cai, existe uma cultura de degradação que vai tomando conta da alma e da estética da cidade. E ele começou a aplicar isso em Nova York, por causa de N motivos, inclusive essa é a essência da transformação nova-iorquina, se transformou em um case de sucesso. Aí eu pergunto para você, isso é uma verdade, isso é fato. Se uma vidraça quebrada interfere na cidadania das pessoas, o que interfere nessa geração que está vindo aí, encontrar e ver uma multidão de pessoas em situação de rua, dormindo nas ruas sem condições nenhuma? Essa situação, talvez você daí do outro lado está falando que não é um problema público, que os empresários tinham que investir, que a religião tinha que investir.
não vamos entrar nessa. O fato é o seguinte, é um desafio municipal, porque primeiro, são pessoas que estão deitadas ali naquele chão precisando de uma ajuda. Segundo ponto, interfere tanto na questão de imóveis, interfere na questão de turismo, interfere na saúde pública, interfere na segurança. É um ponto que interfere em todas as áreas. Então cabe ao município abraçar isso com urgência. Primeiro pelo valor de cada pessoa que está ali. Segundo pelo um bem coletivo. Então nós precisamos interferir, ter políticas, trazer pessoa com experiência, know-how, mas mais do que cabeça, coração para lidar com esses problemas do Rio de Janeiro. Eu acredito que a gente pode fazer uma diferença e eu conto com você. Um grande abraço do seu amigo Bruno de Almeida.